E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Nerd Edição trazendo mais um vídeo pro canal, cara. E dessa vez eu tô trazendo aí pra vocês os capítulos 12 e 13 de The Breaker Eternal Force. E, cara, tem muita coisa incrível acontecendo nesses dois capítulos, viu? Enfim, a gente descobre qual é o verdadeiro objetivo do Dragão das Nove Artes. E, além disso, a gente descobre também por que Xion perdeu aquela luta ali pra o ex-líder da Aliança, que tem uma explicação bem interessante pra isso. Confesso que não esperava. Além disso, cara, tem um personagem que a gente conhece muito bem, que já fazia um tempo aí que não aparecia na história, e muito mais, então já vai dando aquele like massa e vem comigo que agora é hora da review. O capítulo começa com o final daquela luta do ex-líder da Aliança contra Xion. Ele disse que percebeu que Xion estava usando as técnicas do clã Sun Wu, e ele explica também que as artes marciais do clã Sun Wu já estavam alcançando seu ápice através de um dos membros mais poderosos que já existiu e que é um personagem que a gente conhece muito bem, que é o Ancião Quan, né, que morreu na segunda temporada, cara, que por sinal é o meu personagem favorito. Então foi meio cruel do autor colocar esse personagem assim de surpresa, cara, porque o ex-líder da Aliança, ele estava explicando ali sobre o funcionamento das técnicas do clã Sun Wu, e a gente acaba vendo um painel onde o Ancião Quan aparece ali, certo? E é impossível não sentir saudade desse personagem, cara, porque pra mim um dos momentos mais emocionantes de todos foi com certeza quando esse personagem morreu. Mas continuando aqui, ele complementa também que o tipo de energia que flui no corpo de Xion é a energia que tem origem na Escola do Paraíso Negro e Terra, que justamente é a escola ao qual ele pertence. Então isso explica por que ele quer tanto que Xion se torne discípulo dele. Ele fala que o objetivo dessa escola é silêncio, ou seja, é uma técnica que tem aquele estilo mais calmo, tanto que esse estilo ele tem uma aparência bem frágil, mas que ele esconde uma técnica poderosíssima. Então nessa hora a gente ainda vê ele desferir um golpe ali bem poderoso realmente, e isso explica também por que ele estava demonstrando toda aquela calmaria no capítulo 11, né, quando o Xion partiu pra cima dele com todos os ataques lá, e ele desviava com toda a facilidade, como se ele nem estivesse fazendo nada, não estivesse lutando na verdade. Por último, o ancião explica que as artes marciais, elas se originam do acúmulo de Ki e as técnicas de combate, e ele complementa também que esses dois precisam estar em perfeita harmonia para que alguém seja capaz de usar artes marciais direito, ou seja, não é o que está acontecendo com Xion, pelo que ele explicou aqui. Cara, não sei se vocês estão lembrados, mas no final da segunda temporada tem uma cena bem interessante ali entre Xion e o Dragão das Nove Artes, na luta deles dois, né? Quando o Xion, ele conseguiu atingir o limiar da origem negra, só que ele já estava perdendo ali e tal, e aí o Dr. Fantasma fez uma observação bem interessante. Ele disse que se Xion de fato soubesse alguma coisa de artes marciais, ele já teria matado o Dragão das Nove Artes mais de 10 vezes, cara. Então assim, isso talvez está relacionado com esse problema que Xion tem. Enquanto ele não consertar esse problema, ele não vai conseguir atingir o nível máximo dele de artes marciais, né? Tanto que ele utilizou ali o limiar da origem negra, que é a técnica mais forte que existe, mas não foi capaz de fazer nada ali contra o Dragão das Nove Artes. Então, na época eu fiquei muito revoltado com isso, cara, mas agora, com essa explicação do ex-líder da Aliança, faz muito sentido também de o Xion ter perdido tão fácil ali para o Gomori Jung no final da segunda temporada, velho. Outra coisa que tá me chamando a atenção também aqui é que, por mais que esse personagem, o ex-líder da Aliança, seja um cara bem desprezível, a gente já viu várias demonstrações disso, ele de certa forma tá ajudando o Xion aqui, né? Não que isso instantaneamente torne ele um personagem confiável. Esse cara é uma cobra, mas o que ele tá dizendo com certeza faz sentido, mas ainda assim continuo não gostando dele, rapaz. E aí, depois de toda essa explicação, ele faz novamente aquele convite lá pro Xion, né, para poder se tornar o discípulo dele, e assim o Xion vai ser capaz de utilizar artes marciais corretamente. Só que, claro, o Xion recusa, e além disso ele revela que já sabia disso, cara. Ele já sabia que não conseguia utilizar as artes marciais corretamente porque ele estava utilizando ali o estilo do clã Sun Wu. E aí o ex-líder da Aliança até se impressiona e ainda pergunta: pô, se você já sabia disso, então por que você continua usando? Aí o Xion ainda responde, né, porque eu sou o líder do clã Sun Wu e vou continuar utilizando esse estilo no futuro. E aí depois disso ele usa uma técnica com os pés, que é aquele passos fantasmas, né, que é a mesma técnica que o ex-líder da Aliança utilizou. Aí depois disso ele chega junto ali do Raji e libera ele da imobilização. Depois que ele libera Raji da paralisação, o Xion ainda comenta que tinha esquecido que sabia essa técnica até o momento de ele ver o ex-líder da Aliança utilizar novamente. Agora eu fico me perguntando, quem será que ensinou isso pra ele, cara? Porque eu não tô lembrado na série toda de ter mostrado alguém ensinando essa técnica para o Xion. Isso aí inicia uma nova confusão, cara, porque aí o Xion, ele chega e pede pro Raji falar o que é que ele tava para falar ali, né, antes de ter a voz dele cortada, e o Raji, ele continua com as acusações, dizendo que o ex-líder da Aliança é que tinha mandado Mamung lá para poder matar o Xion junto com aqueles outros caras, e que a própria Jinni que sabia disso, né? E aí fica aquele jogo, né? O Raji fica acusando, o Xion fica questionando o ancião diz que não foi ele, e aí o ancião, ele faz uma observação sobre uma regra absoluta do Murin, que é aquela que uma pessoa
pessoa normal, ela nunca pode ter conhecimento desse mundo. Além disso, ela não pode também jamais, estando fora do Murim, utilizar uma energia que pertence ao Murim. E aí ele completa que a penalidade para qualquer pessoa que acabe infringindo essa regra pode custar até a própria vida. Daí, cara, o Raji, ele fica perdido ali nos pensamentos dele, analisando a situação toda, né? Aí ele fica até se perguntando, pô, eu não imaginava que eu tinha feito algo tão grande assim. E aí o Shuon, cara, ele fica em silêncio, né? Ele provavelmente já tava para admitir que foi ele que deu os poderes ali ao Raji, só que aí o Raji surpreende todo mundo ali, se oferecendo para fazer parte do Murim, porque como ele mesmo mencionou, se o problema é porque ele não faz parte do Murim, então para resolver a situação toda ali é só ele começar a fazer parte do Murim, tá tudo certo. Só que aí o ancião, ele diz que não é simples assim e tal, ele diz que precisa de uma pessoa fazer parte de uma família de artes marciais, fazer parte de uma escola, tentando colocar dificuldade, né? Mas aí o Shuon interrompe e diz que é possível sim, tanto que ele é o exemplo vivo disso. Ele era uma pessoa normal e ele passou a fazer parte do Murim muito cedo e agora ele faz parte do clã Sun Wu, então o mesmo pode ser aplicado ao Raji. Ele pode fazer parte ali do clã Sun Wu e automaticamente seria aceito dentro do Murim. E claro que o ancião não gosta disso nem um pouco, né, velho? Ele fica puto ali, na verdade, e aí o Shuon, ele volta a insistir com a pergunta, foi você que mandou aqueles caras lá pra me matar? E o ancião continua com a boca dura, cara, ele continua negando que foi ele e tal. E aí depois disso, o Shuon ainda faz um comentário dizendo que o ancião tem uma história antiga lá com o clã Sun Wu, provavelmente alguma treta, né? E nessa hora o Shuon já tá bem nervoso, cara, ele não tá muito afim de esperar não. Ele pergunta e aí depois na próxima página a gente vê o Shuon com a cara de brabo lá, o Shuon dizendo que já tá cheio de conversa, que não dá mais pra negociar com as palavras, que o negócio agora vai ser negociar na porrada mesmo. E a gente vê um último painel onde ele já tá ali todo nervoso, já tá com o punho trincado ali, cara, pronto pra mais um round da luta. E é assim que acaba o capítulo 12. E agora, bora de capítulo 13, cara. Quando uma nova luta tava prestes de começar, cara, Lee, aquela mulher mascarada, ela interrompe ali dizendo que não tá conseguindo entrar em contato com o Mamung, que é um dos 4 supernovas. E além disso, ela diz que tem uma galera do clã Sun Wu que tá atrás do clã Torrent. Só lembrando, o clã Torrent é aquele clã que o líder é o próprio Mamung. O ex-líder da aliança fica puto, ele começa a ficar nervoso, começa a soltar um monte de energia lá. E aí a gente pensa até que ele ia fazer alguma coisa, né? O Raji, ele fica até nervoso, fica lá assustadão. Só que depois ele se acalma e depois disso, o ancião, ele dá uma outra ordem lá pra mulher mascarada, dizendo pra entrar em contato com o Estrela Negra do Sul. Pra quem não lembra, o Estrela Negra do Sul é o Lee Jiu-Bun, né? Que é aquele cara que fica com os olhos fechados praticamente o tempo todo, que é outro dos 4 supernovas e que também é forte pra caramba. E aí o ancião, ele dá uma ordem pra o Lee Jiu-Bun ir atrás do Mamung. Aí depois, cara, ele vai em direção ao Raji e aí ele pergunta o nome pro moleque lá, o moleque fica assustado, né? E aí ele ainda diz, vamos ver quanto tempo você vai aguentar aí dentro do Murim. Ou seja, ele permitiu que o Raji fizesse parte do Murim, só que antes de ele ir embora, ele solta uma bomba, cara. Ele diz que o verdadeiro objetivo do Dragão das 9 Artes é um tal de Ki da Eternidade. Caramba, velho, é uma novidade, é algo novo que o autor tá trazendo pra gente aí. Talvez seja isso que o Shuon acabe utilizando pra vencer o Gomoryung na última luta, porque assim, vamos voltar pra segunda temporada, aquela última luta lá dos dois, a gente viu que o Gomoryung não tava fazendo esforço nenhum ali pra poder derrotar o Shuon, que já tava utilizando o limiar da Origem Negra. Então, são duas coisas aqui que o Shuon provavelmente vai precisar pra vencer essa luta, cara, que é equilibrar as artes marciais dele, e além disso, tem agora esse Ki da Eternidade, que é algo que o Gomoryung tá atrás. E aí, o ancião, ele ainda faz um questionamento, né? Ele pergunta lá se não foi por isso que Shuon fez essa reunião aí, que pra ele não tinha sentido nenhum, né? Que era pra saber mais sobre o Gomoryung, que tá fazendo os movimentos aí já em outros lugares do mundo. E aí depois o Shuon, ele ainda faz outro questionamento, ele pergunta se foi o ancião que mandou aqueles 2 caras lá encontrar ele na escola, né? Aqueles 2 caras das forças especiais do Murim que a gente viu lá no primeiro e no segundo capítulo. E aí o ancião, ele responde, né? Pô, quem é que não ia querer saber? A partir do momento que o líder do clã Sun Wu, que tava quieto, do nada começa a surgir rumores de que ele tá incapacitado. E aí quando já tava praticamente indo embora, o Shuon ainda pergunta o que é esse Ki da Eternidade. Só que aí o ancião, ele provoca, né? Pô, peraí, não foi você que cancelou aqui o encontro? E aí depois ele ainda diz pra Shuon desistir de ir atrás de Gomoryung, porque com o nível atual de força que o Shuon tem, seria suicídio, cara. Aí depois ele e a mulher mascarada vai embora e agora é hora da bronca, né? O Shuon já chega pegando lá o Raji pela camisa, cara, e dá aquela bronca braba lá, por causa das coisas que ele fez, né? Chegou lá e tal, sem avisar pra ninguém, se colocou em risco. E aí, enquanto o Raji tá se explicando, ele chega a pedir desculpa, explica os motivos por que ele foi atrás de Shuon e tal. Aí o Shuon acaba se acalmando e explica, né? Ele revela pra gente aí por que ele teve toda essa preocupação com o Raji. Ou seja, o Raji, ele tem a mesma constituição física que o Shuon tinha lá no começo da série. É um tipo de problema que a pessoa nasce e que não pode ser resolvido pela medicina moderna. Então o Shuon, ele utilizou ali as técnicas, os poderes do clã
Sun Woo para poder consertar esse problema no corpo de Hajin, da mesma forma que o Dragão das 9 Artes fez com ele lá no começo da série. E é graças a isso que os dois hoje são capazes de utilizar as artes marciais. Só que aí, cara, o Shuon ele fica irritado de novo. E aí o Shuon briga com ele dizendo que ele se voluntariou para fazer parte do Murin, que agora é uma coisa que não tem mais volta, aquela conversa toda, né? Quando o Shuon na verdade queria só consertar o corpo do garoto. Daí o Shuon ele continua com aquela briga toda lá, dizendo que o Murin é um lugar onde as pessoas matam uns aos outros e que é um lugar perigoso e que por isso que ele também tá indignado lá com o Haji, por ele ter tomado essa decisão de fazer parte do Murin. Mas aí, cara, o Haji ele diz umas coisas pro Shuon que faz ele lembrar de um certo personagem. Aqui é outro momento cruel, com certeza, que o autor tá fazendo com a gente aí nessa temporada, porque nessa hora a gente vê um flashback onde o Shuon ele tá tendo uma conversa ali com um dos ex-líderes do clã Sun Woo, que é aquele que se sacrificou por ele na segunda temporada. Nessa conversa, o ex-líder, ele deixa bem claro que por mais que o Murin seja um lugar perigoso, onde nunca se sabe até quando a pessoa pode viver, pode acabar sendo morta a qualquer momento, aquele é o lugar onde para ele tem como uma casa, um lar, porque ele cresceu, ele nasceu e cresceu ali. Daí depois que Shuon se acalma, aparece mais um personagem conhecido, cara, e que a gente também já não vê há um bom tempo, que é o Ryu. Ele é do clã Sun Woo também, é aquele amigo lá que fica perturbando o Jinny. Pra mim, uma das melhores lutas que teve na segunda temporada foi com ele, onde ele enfrentou um dos 4 supernovas lá, né? E aí nessa hora que o Ryu tá conversando ali com o Shuon, o Haji ele tenta se enturmar, né? E aí, cara, o Ryu com aquele jeitão dele todo badass pergunta logo, véi, quem é esse cara aí? Aí o Shuon chega e fala, não, ele é alguém que tá tentando fazer parte do Murin. E aí justamente nessa hora chega uma porrada de carro, cara, e aí são os membros do clã Sun Woo que faz a referência ali para o Shuon, e aí deixa lá o Haji de queixo caído, cara, porque eu acho que ele nunca viu tanta gente servindo a uma pessoa só. E é assim que acaba o capítulo 13 e, velho, foram 2 capítulos muito bons, de verdade. Tivemos revelações incríveis aí, principalmente esse Ki da Eternidade, além de a gente saber que esse é o verdadeiro objetivo do Go Moriung. E além disso, a gente também fica sabendo algo que é bem interessante, que é o fato de Shuon, até hoje, não ter lutado muito bem as artes marciais, porque ele tá utilizando ali o estilo do clã Sun Woo. Então aí fica agora a pergunta, será que ele em algum momento vai aceitar se tornar o discípulo ali do ex-líder da aliança? Na minha opinião, não. Como ele mesmo falou, eu vou continuar utilizando o estilo do clã Sun Woo no futuro, então eu acho, cara, que em algum momento da história, o Shuon ele vai acabar tendo acesso a esse Ki da Eternidade para poder lutar contra o Go Moriung. E talvez a gente seja até surpreendido com um novo inimigo que seja tão forte quanto o Dragão das 9 Artes, ou até mais forte, e os dois acabem precisando lutar juntos, né? Vai saber. Mas isso aí são só mini teorias que eu tô tirando aqui, e eu também gostaria de saber as teorias de vocês, né? Vocês que já leram esse capítulo, diz também o que é que vocês estão achando aí da terceira temporada de The Breaker. Gostaram do capítulo 13? Comenta aí, cara, vamos interagir. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final, tá bom? Valeu e tchau, tchau.